1 aos Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, meus irmãos? Podeis sentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê graça neste momento para juntos meditarmos na palavra de Deus, pela mesma sermos edificados na fé. Glória a Deus. Diga assim comigo, bem forte, repita bem forte comigo: ainda devemos crer no arrebatamento? Muito bem, é isso mesmo, uma interrogação aqui, uma pergunta. Ainda devemos crer no arrebatamento? Certo. Meus irmãos, há alguns dias atrás, não recordo bem, nós, durante um dos nossos cultos de doutrina, meditamos na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E na ocasião, nós falamos a respeito do início da pregação da mensagem do Evangelho por meio do apóstolo Paulo naquela cidade. Nós dissemos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que o apóstolo Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, chegou à cidade de Tessalônica, e que por 3 sábados ele esteve na sinagoga anunciando a ressurreição de Jesus. E isto despertou a ira dos judeus que ali residiam, e uma perseguição se intensificou contra os apóstolos. Paulo, Silas e Timóteo saíram dali da cidade de Tessalônica, foram até a cidade de Bereia. De Bereia, Paulo seguiu até Atenas, e ali aguardando por Timóteo. Quando Timóteo chega, ele pede para que Timóteo retorne à cidade de Tessalônica para confirmar a fé dos crentes e fortalecer o ânimo daqueles novos convertidos na fé que ali estavam. Quando Timóteo, depois de cumprir a sua missão ali em Tessalônica, volta para se encontrar com o apóstolo Paulo já na cidade de Corinto, se eu não estiver enganado, ali Timóteo torna Paulo conhecedor da situação da igreja, das questões principais que ali envolviam aquela igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreve esta primeira carta conforme nós a conhecemos. E, de uma certa forma, o cerne principal desta carta tornou-se aqui este assunto que o apóstolo Paulo fala de forma tão clara e precisa, porque naquela igreja havia uma grande dúvida, em parte causada por alguns falsos mestres ou pessoas que estavam transtornando ali a fé e o ensino daqueles novos crentes, a respeito da real situação dos que morreram com Cristo, daqueles que haviam sido convertidos, haviam aceitado Jesus, mas que haviam morrido antes da volta de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreve esta carta, principalmente aqui a partir do versículo 13 do capítulo 4, para tratar exatamente, ou melhor dizendo, para orientar aqueles crentes a respeito desta situação que tanto estava causando incômodo para aqueles irmãos. O apóstolo Paulo escreve para fortificar a fé dos crentes e também para dar-lhes
a segurança a respeito da salvação daqueles que já haviam morrido antes da volta de Cristo, e também para aqueles que estariam vivos ou que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Certo, meus amados irmãos? E nós temos observado que no decorrer das histórias do tempo, da humanidade, esta doutrina bíblica, ela tem sofrido ataques de várias maneiras. E conforme nós podemos atestar aqui, na segunda carta do apóstolo Pedro, se você puder acompanhar comigo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro, escrevendo, segunda de Pedro, capítulo 3, ele diz da seguinte maneira, a partir do versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Observemos, meus amados e queridos irmãos, que o apóstolo Pedro aqui, falando e escrevendo aos seus leitores, ele adverte os seus leitores a respeito do perigo, a respeito do malefício que muitos estavam causando na mente e no coração dos seus leitores a respeito da vida de Cristo. Porque conforme o apóstolo Pedro disse, ele diz que ali existiam aqueles que estavam querendo transformar a fé dos crentes, dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, existe a palavra de que ele virá. E tudo isso nós observamos conforme o apóstolo Pedro alertando os seus ouvintes para permanecerem inabaláveis na fé e na esperança bendita da volta iminente de Cristo Jesus nos ares para buscar a sua igreja. E aqui, quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo, ele, depois de orientar os crentes, dizer que não quer que aqueles crentes sejam desconhecedores, ignorantes a respeito da iminente volta de Cristo, ele alerta os seus ouvintes, mostra a eles, fala a respeito dele, a respeito desta ocasião, a respeito desta tão grande esperança para a igreja de Cristo na terra. E depois de orientá-los, conforme nós vemos, ele diz no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo aos seus leitores, por inspiração do Espírito Santo, serviria de consolo para aqueles crentes, para que eles uns aos outros se consolassem, mantivessem a fé, para que uns aos outros estimulassem a fé, para continuarmos crendo na certeza absoluta da volta de Cristo Jesus nos ares para buscar o seu povo que aqui na terra está. Porque, meus amados e queridos irmãos, que o apóstolo Paulo diz, conforme estas palavras, que uns aos outros deveriam consolar-se. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E nesta noite nós queremos meditar aqui a respeito de 4 pontos rápidos, pelos quais nós podemos afirmar e podemos ainda permanecer crendo na doutrina bíblica do arrebatamento e na volta iminente de Cristo Jesus para buscar o seu povo. Esta esperança jamais morrerá. Esta esperança
alma, porque esta certeza nós temos de que ainda devemos permanecer crendo na volta de Cristo Jesus. Só quem ainda acredita que Cristo voltará, levante suas mãos aos céus, bendito seja o nome do nosso Deus. Para começarmos aqui a nossa reflexão, ainda devemos crer no arrebatamento. Nós precisamos entender que nós devemos crer nesta promessa, devemos crer nesta esperança. E aqui nós queremos citar 4 principais pontos porque nós devemos ainda permanecer crendo. Primeiro ponto da nossa reflexão nesta noite, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo de número 26. Nós sabemos também que a ocasião e o contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreve ali o capítulo 11 da sua carta aos Coríntios era por conta de uma desordem que estava havendo na igreja em Corinto na ocasião da celebração da ceia. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que conforme eu recebi do Senhor, isto vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, e ele começa falando aquilo conforme ele havia recebido do Senhor, e no versículo de número 26 ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, porque todas as vezes que comerdes deste pão e anunciardes e comerdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bendito seja o nome eterno. E nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que o ato da ceia do Senhor é um memorial ao sacrifício de Cristo na cruz, mas além de memorial, também é o anúncio da volta de Cristo Jesus, pois ele mesmo disse isto, bendito seja Deus, que todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bendito seja Deus. Por isso nós podemos dizer nesta noite, nesta nossa reflexão, que devemos crer no arrebatamento, porque a igreja dá testemunho deste grande acontecimento. Todas as vezes que nós nos reunimos para partirmos o pão, todas as vezes que nós nos reunirmos para bebermos do cálice, que representam o corpo e o sangue de Cristo respectivamente, além de fazermos memória do seu perfeito sacrifício, nós também estamos anunciando a sua volta, bendito seja Deus. Nós também estamos anunciando, proclamando ao mundo que um dia Cristo voltará para buscar o seu povo. Este é o testemunho da igreja, e além de testemunharmos através do ato memorial da ordenança de Cristo para a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus deve permanecer crendo, deve permanecer anunciando, deve permanecer falando, deve permanecer pregando e cantando a respeito do tão esperado dia da volta de Jesus para vir dos céus buscar a sua igreja. Este deve ser o nosso testemunho, este deve ser o nosso compromisso com a igreja de Cristo diante desta terra, anunciarmos que Jesus vai voltar, anunciarmos que Jesus vai voltar, anunciarmos que Jesus, aleluia, ele voltará para buscar a sua igreja. Nós devemos continuar crendo no arrebatamento, devemos continuar crendo na volta de Jesus, porque este é o testemunho da igreja dos céus, aqui diante desta terra, bendito seja o Senhor, aleluia. A igreja dá testemunho deste acontecimento, a igreja dá testemunho desta verdade, e o testemunho da igreja é válido, o testemunho da igreja é verdadeiro. É por isso que nós precisamos continuar esperando, é por isso que nós precisamos continuar crendo, é por isso que nós precisamos permanecer afirmados nesta esperança bendita de um dia nos encontrarmos com o Senhor dos anos. Primeiro ponto da nossa reflexão: a igreja testifica deste grande acontecimento. Segundo ponto da nossa
dia mais. Bendito seja Deus. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia bem aí rapidinho, Mateus capítulo 16. Aleluia. Segundo, por que nós ainda devemos esperar a volta de Cristo? Primeiro, porque este é o testemunho da igreja. Segundo, porque o cumprimento dos sinais estão se dando diante dos nossos olhos. Aleluia. Observemos aqui um detalhe. Mateus capítulo 16. Jesus falando aqui aos fariseus. Leia comigo. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Versículo 2. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E Jesus falou para eles assim: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Bendito seja o nome eterno do Senhor. Observe, meus amados e queridos irmãos, de por que nós precisamos permanecer crendo na volta de Cristo. Primeiro, porque este é o testemunho da igreja. Segundo, porque os sinais proféticos estão acontecendo cada vez mais. E aqui Jesus falando aos fariseus, ele disse: vocês são hipócritas, porque vocês conseguem discernir as estações, os anos dos tempos. Vocês sabem discernir quando haverá chuva, vocês sabem discernir quando haverá dia ensolarado, vocês conseguem observar todas estas coisas, mas não conseguem ver os sinais. Esta é uma geração adúltera, uma geração má e adúltera, foi o que Jesus Cristo disse a respeito daqueles que lhes pediram um sinal. Assim, meus amados e queridos irmãos, nós estamos também nós estamos presenciando uma geração má e adúltera, que não está conseguindo discernir os sinais, que não está conseguindo observar os acontecimentos descritos na palavra de Deus. Mas a igreja de Cristo Jesus deve permanecer com os olhos voltados para a Bíblia Sagrada, porque ela revela, ela mostra os sinais que precedem a vinda do Filho de Deus. E quanto a isto, o próprio Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. O texto também é conhecido nosso. Estava Jesus junto com os discípulos saindo de Jerusalém, e eles mostraram para Jesus a fachada do templo, a estrutura do templo, e Jesus disse a eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Ao chegar no Monte das Oliveiras, Jesus foi indagado pelos seus discípulos a respeito de que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus começou a listar para eles aquilo que precederia, aqueles sinais que mostrariam, os sinais proféticos que anunciariam a tão chegada, a tão esperada volta do Filho de Deus para buscar o seu povo. E conforme nós lemos no Evangelho segundo Mateus, estes sinais estão acontecendo, estes sinais já se deram, e muitos deles ainda estão acontecendo, e muitos estão a se intensificar cada vez mais. Sabe o que é isso, meus amados e queridos irmãos? Cumprimento profético da palavra de Deus, cumprimento profético dos sinais que antecedem a vida de Cristo. É por isso que nós precisamos permanecer firmados nesta esperança. É por isso que nós precisamos permanecer crendo que Jesus vai voltar. É por isso que nós precisamos permanecer olhando para o céu, conforme canta o hino 323 da nossa harpa. Bendito seja o nome eterno do Senhor. É por isso que nós precisamos estar olhando para o alto, porque a qualquer momento Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Os sinais estão diante de nós.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Os sinais estão diante de nós. Aleluia. É por isso que nós precisamos permanecer com os olhos voltados para o céu, conforme canta o hino: levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Quantos estão com os olhos voltados para a esperança bendita da igreja? Quantos estão com os olhos voltados para o alto, aguardando o soar da trombeta do Senhor? Oh, aleluia. Terceiro, nós precisamos e devemos ainda continuar crendo por conta do testemunho das Sagradas Escrituras. Não só o Evangelho segundo o apóstolo Mateus, não só o Evangelho de Lucas, não só os Evangelhos ou o Novo Testamento, mas em todo o contexto sagrado, toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, testificam do grande dia da volta do Senhor. Aleluia. E o interessante, meus amados e queridos irmãos, que uma das fundamentações bíblicas maiores que nós temos desta certeza é exatamente as 70 semanas de Daniel, lá no Antigo Testamento. Quando ali nós observamos aquela profecia que já se cumpriu, que está se cumprindo, está diante de nós, nós temos a certeza cada vez mais que as Escrituras testificam da volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que precisamos permanecer firmes, ainda que muitos percam a esperança, ainda que muitos já não acreditem mais, ainda que muitos estejam escarnecendo, conforme o apóstolo Pedro disse, conforme foi lido agora há pouco, ainda que haja escarnecedores deste grande ensino, desta grande esperança da igreja, a igreja de Cristo Jesus tem o testemunho das Sagradas Escrituras, a igreja de Cristo Jesus tem o cumprimento dos sinais proféticos, a própria igreja de Cristo Jesus dá testemunho da volta do Senhor dos ares. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto para nós encerrarmos: além de nós termos o testemunho da igreja, a igreja testificando, testemunhando, além de nós termos o cumprimento dos sinais proféticos, além de nós termos a segurança das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós também temos a afirmação do próprio Cristo. João capítulo 14, versículo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, e também o capítulo 22, versículo 20. Nós temos ali o próprio Cristo falando, o próprio Cristo dando a certeza, o próprio Cristo dando testemunho de que Ele voltará para buscar a sua igreja, por ocasião da ascensão de Cristo em Atos dos Apóstolos capítulo 1. O texto sagrado diz que os apóstolos estavam com os olhos voltados para o céu, observando Jesus sendo recebido entre as nuvens, e a palavra de Deus diz que os seres celestiais apareceram juntos, dizendo: varões galileus, por que olhais para o céu? Este Jesus vai voltar, assim como para o céu o viste ir. Esta é a certeza da esperança da igreja, porque o próprio Cristo afirmou, o próprio Cristo disse que Ele voltaria para buscar o seu povo. Bendito seja Deus. João capítulo 22, no livro do Apocalipse, versículo 20, João escreve dizendo: e aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho, bendito seja o nome eterno do Senhor. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Bendito seja Deus. Quem está esperando Jesus voltar, levante as mãos aos céus. Oh,
Oh, glória! Aleluia! Esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Irmão Josué,